E aí, já parou para pensar para onde vai tudo que a gente salva? Cada foto, cada trabalho, aquele jogo pesado, tudo isso precisa de um lar digital, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo e entender como funcionam os dois principais lares dos nossos arquivos, o famoso HDD e o mais recente SSD. Vamos pensar numa coisa super simples que a gente faz o tempo todo sem nem pensar. Clicar em salvar. Parece um ato mágico, né? Você clica e pronto, está guardado para sempre. Mas o que acontece de verdade por trás desse clique? É uma tecnologia incrível e é isso que a gente vai descobrir agora. Então, para a gente não se perder, olha só o nosso caminho. A gente começa com o mistério do botão salvar, depois entende o que é a memória permanente do computador. Daí, vamos literalmente entrar num disco rígido para ver como ele funciona, descobrir como ele organiza tudo e, por fim, dar uma espiada no que o futuro reserva para o armazenamento. Beleza, vamos lá. Quando a gente está trabalhando num texto ou editando uma foto e clica em salvar, o que o computador faz? Ele pega tudo aquilo que está na tela e empacota. Esse pacote de informações ganha um nome e vira o que a gente conhece como arquivo. Então, um arquivo nada mais é do que isso. Um conjunto de informações com um nome. Pode ser um documento de texto, uma música, um vídeo, o que for. Mas o pulo do gato é: onde é que esse arquivo fica guardado para que a gente possa abrir de novo amanhã ou daqui a um ano sem que ele suma? É aí que entra a memória do computador. E olha, aqui tem um detalhe super importante. Existem dois tipos de memória e elas trabalham de jeitos bem diferentes. Uma é a memória de curto prazo e a outra é a de longo prazo. Pensa assim, a memória RAM é tipo a sua mesa de trabalho. Enquanto você está ali usando um programa, tá tudo ali, fácil de pegar. Mas quando você desliga o computador, puf, a mesa é limpa, por isso ela é chamada de volátil. Já o disco rígido, o HDD, é como se fosse o seu armário, a sua biblioteca. É lá que você guarda tudo de forma segura e permanente. É mais lento para pegar as coisas, mas a capacidade de guardar é gigante. Tá, mas como é que é esse armário por dentro? Como é que um disco rígido funciona? Chegou a hora da gente, com todo cuidado, abrir um e ver a engenharia incrível que tem ali. Olha que louco, é quase uma vitrola super tecnológica, né? Temos os pratos, que são esses discos que giram sem parar e guardam os dados. Aí tem a cabeça de leitura, que seria a agulha, mas que na verdade flutua bem pertinho do disco, sem nunca tocar. E tudo isso é movimentado pelo braço atuador. Ou seja, o HDD é uma peça mecânica cheia de partes móveis. E o processo é sempre esse. Primeiro, os pratos giram numa velocidade alucinante. Segundo, o braço se move e posiciona a cabeça de leitura no lugar exato. E terceiro, a cabeça usa magnetismo para ler ou gravar informação. Isso tudo acontece em questão de milissegundos, milhares de vezes por dia. Para ter uma ideia, estamos falando de 7.200 rotações por minuto. É mais rápido que a hélice de um helicóptero, por isso que eles são lacrados, qualquer poeirinha ali dentro seria um desastre. Essa velocidade toda é essencial, mas é aí que tá. Ele depende de movimento físico, e é justamente esse movimento que causa aquela pequena espera, sabe? Aquele tempinho que o computador leva para ligar ou para abrir um programa. Mas não é só sair jogando informação no disco, né? Seria uma bagunça. Precisa de organização. Pensa de novo na biblioteca. Os livros são organizados em prateleiras, por assunto. Com os dados é a mesma coisa. A primeira camada de organização são as trilhas. Imagina que cada prato do disco tem milhares de círculos concêntricos. Essas são as prateleiras da nossa biblioteca digital. E aí, cada uma dessas prateleiras ou trilhas é dividida em pedaços menores, os setores. Se as trilhas são as prateleiras, os setores são os livros individuais. Cada um deles guarda um pedacinho de informação. Agora, olha que interessante. Para não ter que gerenciar milhões de setores um por um, o sistema operacional agrupa eles em caixas, que a gente já chama de clusters. A analogia da consumação mínima é perfeita. Mesmo que o seu arquivo seja minúsculo, ele vai ter que ocupar uma caixa inteira. É por isso que às vezes um arquivo pequeno ocupa um espaço um pouco maior no disco. Então, a gente viu que o HDD é uma obra de engenharia mecânica fantástica. Mas todo esse movimento de pratos girando e braços se movendo tem um preço. Isso cria um limite de velocidade e também deixa o dispositivo mais frágil. E aí os engenheiros se perguntaram, e se a gente conseguisse guardar tudo sem nenhuma parte móvel? Essa pergunta simples deu origem à grande revolução no armazenamento, o SSD, ou Solid State Drive. E aqui a gente vê a diferença gritante. De um lado, o HD, com toda aquela mecânica,
Do outro, o SSD, que é sólido, não tem nada se mexendo lá dentro. É tudo eletrônico, parecido com a memória RAM. O acesso à informação é quase instantâneo. E o resultado? Silêncio total, muito mais resistência e, claro, uma velocidade que muda completamente a experiência de uso. Sabe quando a máquina liga em segundos? É o SSD fazendo a mágica dele. No fim das contas, a grande virada de chave foi essa. Saímos de uma tecnologia mecânica para uma totalmente elétrica. E isso não só deixou tudo mais rápido e seguro, como abriu um mundo de possibilidades. E fica a pergunta no ar, né? Se a gente eliminou as partes móveis, o que mais é possível? Qual será o próximo salto tecnológico para os nossos dados?